Boa tarde, pessoal. Essa semana, como vocês sabem, é uma semana voltada para correções de atividades, né, do primeiro bimestre. A gente já tinha encerrado filosofia, né? Estávamos já no segundo, no capítulo 6 e 7. Só que devido a isso, a gente resolveu o quê? Fazer uma retomada, tá? Vamos estar revendo o capítulo 5, falando um pouco dele, certo? Lembrando que nossas atividades de filosofia são atividades pessoais, né? Por isso elas devem ser corrigidas, discutidas em sala de aula. E a gente já tinha encerrado o bimestre, estamos quites, né? Mas a gente vai estar retomando um pouquinho, tá? O capítulo 5, que vai falar sobre o jogo da verdade. Vai falar sobre a importância da verdade. Por que a gente deve falar a verdade? Por que que a mentira é tão feia, tão mal, traz tantas consequências negativas para a nossa vida? E qual é a relação existente entre a verdade e a filosofia? Vamos descobrir tudo isso agora nesse capítulo, certo? A filosofia não joga com a verdade, ela busca desvendar essa realidade como ela é. Como vocês sabem, a filosofia ela é cheia de quê? De perguntas, de questionamentos. Por que isso? Como? Para quê? Onde? Entendeu? Então, essas perguntas todas faz com que a pessoa investigue, busque, entendeu? Faça uma reflexão e chegue a uma verdade de determinada coisa. Isso evita com que as pessoas terminem criando estereótipos ou agindo com preconceito, entendeu? Com determinada pessoa. Eu não posso estar só falando de uma coisa, ou estar julgando uma pessoa, falando dela, sem eu realmente saber quem ela é, sem eu ir em busca da verdade, investigar para saber se ela realmente é daquele jeito que eu estou pensando ou falando. Então, isso é o papel da filosofia, é investigar, é buscar a verdade, né? Filosofar é um ato de expor a realidade, mostrá-la e criticá-la, ok? Segundo Marilena Chauí, a primeira característica da atitude filosófica é marcada pela negação dos preconceitos, dos prejuízos e do senso comum. A filosofia, como a gente está vendo, ela vai tratar, ela vai trabalhar em cima daquilo que é o real, entendeu? Que é o verdadeiro. Ela não age de forma assim, disseram isso, se você está doente, antigamente as pessoas tomavam chá assim que passava, não. A filosofia ela está mais relacionada para o que é comprovado cientificamente. Ela sai totalmente contra esse senso comum que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Isso também trazendo para a questão do preconceito, dos prejuízos, né? A gente tem que conhecer algo de verdade, entender aquilo, para que a gente possa compreender melhor e não sair por aí julgando, falando, né, de algo que você não sabe se realmente é verdade ou aconteceu. É preciso que se questione sobre determinados valores e princípios de verdade. A partir do momento que você vai em busca da verdade, você vai se tornando uma pessoa mais crítica, mais reflexiva, entendeu? Você torna um ser mais pensante, um ser ativo. Então, por isso que você não pode ficar ali só pelo que ouviu falar, ouviu o outro dizer que é assim. Não, você pode estar investigando, estar buscando. Isso só vai o quê? Enriquecer ainda mais, entendeu? Você vai ser uma pessoa o quê? Mais capacitada, mais inteligente, porque a gente sabe que é nas dúvidas, é na investigação, é na busca que a gente absorve mais conhecimentos para a nossa vida, certo? Outra característica é expressa pelas perguntas de por que as coisas são de um jeito e não de outro, como se estruturam as definições, conceitos e o que são ideias, os comportamentos, né? O mundo. Então, quando a gente fala assim, quando você tem esse questionamento, mas por que isso é assim? Mas por que isso não poderia ser de outra forma? Isso aí tudo vai fazendo você refletir, entendeu? E ir em busca de verdades. Vai fazer com que você saia dali da sua zona de conforto e vá pesquisar, vai à luta, vai em busca daquilo que você acha que realmente ainda está encoberto, entendeu? Que não foi claro, certo? No texto, no livro de vocês, no capítulo 5, vocês lembram que tem a historinha do rei?
daquele rei que era muito vaidoso, que gastava o dinheiro todo, né, com roupa e tudo, e ele foi enganado por, né, dois bandidos lá, que fez uma roupa que não existia, que era transparente, roupa que dizia que era transparente, só enxergava os espertos, inteligentes, sendo que não era nada, né? E o rei passou a maior vergonha, foi para um grande evento, nu, né? Achando que estava vestido com uma roupa que só pessoas inteligentes eram capazes de ver. Vocês lembram daquela historinha, né? Então, ali você percebe que muita gente faltou com a verdade, né? Estava na cara ali que as pessoas estavam vendo que o rei estava nu. Só que muita gente ficou com medo de falar, né, a verdade para o rei. O próprio rei, ele não queria ver a verdade, o que estava ali estampado. Ele mesmo pensou que ele não era uma pessoa tão inteligente como pensava que fosse, por isso que ele não estava vendo a roupa essa que nem existia. Aí uma criança, né, foi quem gritou, né, que o rei estava sem roupa, né? A criança ela tem toda aquela questão da ingenuidade, né? A criança ela tem a gente tem aquela ideia de que não mente, a criança fala sempre a verdade. Então, a criança foi que desvendou a história aí. E todos os ministros, as pessoas que estavam ao redor do rei, não falavam a verdade, porque o rei tinha dito, aquele que não conseguisse ver a roupa, ele ia demitir, né? Ia mandar embora. E todo mundo ficou temeroso, com medo, né? E terminou deixando. Então, aí você percebe a importância da verdade, entendeu? O próprio rei, ele não queria enxergar ali o que estava debaixo do seu nariz. Na página 26 de vocês, tem algumas questões, né? Que diz assim, primeiro, por que as personagens da história preferiram mentir do que dizer a verdade? Porque eles estavam o quê? Temerosos, às vezes, com a reação do rei, né? Eles poderiam ficar com medo do que o rei pudesse fazer, já que a gente estava falando de uma alta, né? De uma autoridade muito grande, né, que era o rei. O rei era muito preocupado com a aparência, né? Aí ele diz, na sua opinião, atualmente, percebe-se esse comportamento nas pessoas? E aí, o que é que vocês acham? As pessoas hoje em dia se preocupam muito com a aparência, né? E na quarta ele diz, como a filosofia pode ajudar a pessoa, né, as pessoas a serem mais autênticas? A partir do momento que a gente sabe que a filosofia ela vai em busca da verdade, ela trabalha com a verdade, então isso faz o quê? Com que as pessoas sejam mais autênticas, deixem de mentira, né? Vivam o real mesmo. E por que somente a criança disse a verdade? Porque é o que a gente comentou, a criança, ela tem toda aquela ingenuidade, entendeu? Aquela ideia de que criança sempre fala a verdade, aquela inocência, né? Para ela foi comum, algo normal. Aí depois as pessoas é que foram criando coragem a partir da criança e começaram a falar que realmente o rei estava sem roupa, né? Aí na seita ele diz: está nu é somente estar sem roupa? Nesse contexto, seria isso? Não, né? Às vezes, quando você não quer aceitar alguma coisa, você não quer ver a verdade, a gente pode levar nesse sentido também. A pessoa que não quer ver a verdade, que não quer enxergar o que está ali no seu nariz, ele pode ser considerado uma pessoa que está nu da verdade, né? Está encoberto pela mentira, certo? Aí na 9 aqui, só algumas pessoas para a gente discutir, ele diz, como você analisa o ditado popular? A mentira tem pernas curtas. Esse é um ditado que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, não é? A mentira tem pernas curtas por quê? Não importa como você criou aquela mentira, se foi bem feita, se você elaborou uma história muito interessante. Um dia ela vai ser descoberta, entendeu? Não há nada oculto que não seja revelado. Então, a mentira pode ser daqui 1 ano, pode ser 2 anos, 3 anos, 10 anos. Um dia, aquela mentira, ela vai ser descoberta, entendeu? Lembrando que o quê? Que a mentira ela não leva a nada, só leva à destruição, à tristeza, né? A gente tem sempre que procurar a verdade, tá? Buscar a verdade, falar a verdade, porque a verdade é que nos vai tornarmos, nos faz sermos cidadãos melhores, certo? Aí ele diz aqui, ó, a verdade não se mostra imediatamente, é algo que deve ser buscado, investigado. Para mim atingir, para mim conseguir ver essa verdade que eu tanto procuro, eu tenho que pesquisar, entendeu? Eu tenho que investigar.
ele, no livro de vocês tem um exemplo. Se você, por exemplo, você vê uma pessoa passando com skate na mão, entendeu? E uma blusa esporte e tudo. Ali você vai achar que aquela pessoa ali é o quê? É um skatista, né? Porque você tá vendo a pessoa com skate ali na mão, é o que você vê. Mas a verdade é realmente aquilo? Para você saber se ele é um skatista ou não, você vai ter que ir investigar. E se aquela pessoa ali ele está indo levar o skate para um amigo, entendeu? Então, para se atingir a verdade, a gente deve o quê? Buscar e investigar. Por isso a filosofia, né, busca a verdade. Ela ajuda a desenvolver o pensamento profundo, crítico e reflexivo, certo? É isso que a filosofia ela busca. A partir do momento que eu vou em busca da verdade, eu vou me tornar uma pessoa mais reflexiva, entendeu? Eu vou me tornando uma pessoa mais crítica. Eu não vou acreditando em tudo que eu vejo, em tudo que me falam, certo? Então pense nisso, tá? A verdade é sempre o melhor caminho, tá bom? Pois é, nossa aulinha é curta, pessoal, é só para a gente estar retomando um pouquinho do capítulo 5. Essa atividade já foi feita em sala de aula, tá? Um abraço. Aí na próxima semana a gente vai estar terminando, né, dando continuidade ao capítulo 6 e 7, tá bom? Um abraço, beijo.